Política da secção e sinto que todos os empossados e todos aqueles que cessaram de funções, todos os autarcas aqui presentes, o Presidente da Câmara Municipal de Cadaval, membros dos Trabalhadores Social-Democratas, da JSD, dizer-vos, dos autarcas social-democratas, dizer aqui 3 ou 4 coisas. A primeira é do gosto que tenho em estar aqui mais uma vez e poder ficar aqui associado a este ato simbólico em que se marca a inauguração deste espaço, que é, efetivamente, um local de trabalho. Nós temos vindo a fazer um investimento mais ou menos invisível, porque não faz parte das notícias que chegam a casa, mas temos vindo a fazer um investimento muito grande por todo o país, no aperfeiçoamento das condições de trabalho, quer das nossas secções, das nossas concelhias, quer das nossas distritais. E porquê? Porque uma das traves mestras que nós propusemos nesta nova fase da vida do PSD foi fazer reerguer o partido de baixo para cima, indo buscar inspiração à forma como nós fomos criados e nos implementámos depois de termos sido fundados no dia 6 de maio de 1974. Isso pressupõe esta dinâmica de proximidade, de contacto direto com as pessoas, com as comunidades, e pressupõe também a valorização do trabalho político-partidário. E a valorização do trabalho político-partidário impõe que as pessoas se juntem, reúnam, discutam, decidam e possam partilhar as suas posições, as suas opiniões, as suas sugestões com todos os militantes. Por isso eu desejo que, quer do ponto de vista conselhio, quer do ponto de vista distrital, visto que esta sede associa várias dinâmicas, quer com as estruturas autónomas, vocês aproveitem o espaço que hoje aqui inauguramos para trabalhar politicamente, seja nas comissões políticas respectivas, seja em sessões abertas aos militantes, e que a porta esteja o mais possível aberta para receber também pessoas que não são militantes do PSD, porque nós só seremos capazes de vencer o país e aqui o município, como outros, se tivermos as portas abertas e acolhermos aqueles que na sociedade nos procuram uma resposta do poder político, uma resposta do nosso partido, uma resposta dos nossos representantes, e se pudermos também acolher alguns deles para se filiarem e poderem fazer parte da nossa família. E, sobretudo, se esses forem os mais dinâmicos, se esses forem aqueles que na sociedade mais se destacam nas suas áreas de atividade. Porque quanto mais representatividade nós tivermos dentro de casa, mais representação podemos ter depois lá fora. É isso que está a presidir este esforço que nós temos feito, de dedicar uma parte dos nossos recursos à valorização dos espaços físicos. A segunda palavra é para o meu bom amigo, estimado engenheiro Damas Antunes, e dizer-lhe que nós estamos consigo neste esforço que agora começa a empreender como Presidente aqui da Comissão Política de Torres Vedras, porque, como aqui disse, há vários desafios, várias carências que este território tem e que o PSD, como força motora de transformação da sociedade, deve protagonizar, deve tratar e deve colocar em diálogo com as pessoas, com a sociedade. Mas houve uma carência que não foi enumerada como tal, mas é uma carência política grave que Torres Vedras tem. É a carência de nunca ter tido uma Câmara Social-Democrata. Isso é uma coisa que é preciso resolver. Os torrienses têm que experimentar uma gestão do PSD para poderem comparar aquilo que é a nossa capacidade de mudar a vida das pessoas para melhor com aquilo que tem sido a incapacidade sucessiva disso acontecer sob a gestão socialista. Não que as coisas não tenham uma evolução, mal era, não é? Se formos ver quanto dinheiro já se gastou desde 1976 nos sucessivos orçamentos municipais, mal era que alguma coisa não se visse. O problema não é esse, o problema é se nós aproveitarmos bem todas as oportunidades que tivemos, se nós estamos a desenvolver a vida das pessoas, a vida da comunidade, se ela está mais rica em todas as dimensões da riqueza. Não é na riqueza só económica, na riqueza moral, na riqueza patrimonial,
na riqueza humana, aquilo que nos importa, que é cada ser humano que nós temos pela frente. Portanto, desejo à Comissão Política, que agora inicia as funções, que neste caminho de preparação, que já estamos a fazer todos, para as autárquicas de 2025, possamos reforçar os elos de ligação com a comunidade, com a população, e possamos suprir essa carência enorme que Torres Vedras tem, que é nunca ter experimentado uma governação social-democrata e, com isso, ter visto, muitas vezes, perder oportunidades que, de outra maneira, poderiam ter sido muito mais bem aproveitadas e transformadas em qualidade de vida. De resto, deixem-me só dizer-vos que esta terra tem grandes oportunidades. Esta terra tem já uma dimensão muito significativa, já está no top 30 do ponto de vista populacional, tem uma localização que é excepcional, está servida por vias de comunicação e, portanto, tem uma ligação a todos os territórios, a todas as regiões do país e, por via disso também, além fronteiras, seja pela via terrestre, seja pela via marítima e até pela via aérea, está bem localizada sob todos esses pontos de vista, tem um bom património humano, tem gente, tem um bom património natural, tem de facto capacidade para ser muito melhor do que aquilo que é. É uma evidência, eu não venho dizer isto como novidade aqui, creio que todos nós percebemos, quando aqui passamos, quando aqui estamos, que esta terra não tem sabido aproveitar com, enfim, a dinâmica e a consequência que a sua grandeza proporciona, não tem sabido aproveitar as oportunidades. Esta é uma terra que tem, por isso, ainda muito trabalho para ser feito e, por isso, aqui o desafio que tem pela frente na Comissão Política é grande, mas aquilo que pode ser a retribuição do esforço que vão fazer pode ser muito maior, sobretudo na vida das pessoas, que é aquilo que nos interessa. E por isso dizer-vos que fico muito satisfeito por estarmos num sítio com estas condições, enfim, que dão a possibilidade de termos bom trabalho interno. Fico muito satisfeito pela forma e pela dinâmica que se está a empreender com vista à afirmação do nosso projeto, da nossa candidatura autárquica. Eu diria que posso estender isto também aos restantes 5 municípios aqui da Distrital, mas aqui, especialmente hoje, em Torres Vedras, gostava de deixar essa mensagem e dizer-vos, finalmente, que o país espera muito de nós. Os torrienses esperarão muito de vós, no ponto de vista deste projeto de âmbito municipal, mas não tenham dúvidas que, ainda acima disso, há uma expectativa muito maior e uma necessidade também muito maior sobre a capacidade que o PSD terá de afirmar uma alternativa política que dê um novo governo a Portugal. Não vou estar aqui a perder demasiado tempo, porque nós todos aqui temos uma vivência política e partidária suficiente para estarmos com a informação toda atualizada. Mas, evidentemente, que nós podemos sintetizar hoje a situação do país como uma má situação. Uma situação em que o país está mais empobrecido hoje do que estava em 2015. Tem um governo que, às vezes, faz de conta que está há 8 dias, ou até há 8 semanas, ou até há 8 meses em funções, mas já está há 8 anos. Ainda agora o Orçamento do Estado é o 9º do Dr. António Costa e do Partido Socialista. Parece que é o primeiro. Quem nos ouve a falar, parece que é a primeira vez que estão a apresentar o seu programa orçamental e, por via dele, o seu programa fiscal, o seu programa de investimento público, de dinamização dos serviços que são oferecidos aos cidadãos, das políticas públicas. Mas não. Já vão a caminho do 9º ano. Chega a ser quase, eu não queria exagerar nas palavras, mas chega a ser quase repugnante, no sentido político, ouvir ministros como o Ministro da Saúde. Primeiro disse que era preciso tempo para ver, digamos, a realidade da saúde transformar-se. Tempo? Desde 25 de Abril só houve um governo, ou um governante, um líder governativo, que teve mais tempo do que este. Foi o professor Cavaco Silva. Mas querem comparar qual foi a transformação que ele foi capaz de oferecer ao país 8 anos depois de ser Primeiro-Ministro com aquela que o Dr. António Costa é capaz de oferecer? Depois do tempo foi... Lá está. É sempre aquele argumento que está à mão quando falta tudo o resto.
a culpa é sempre do Passos Coelho e daqueles 4 anos em que tivemos de salvar Portugal da bancarrota e expulsar de Portugal a troika que os socialistas trouxeram, com tudo aquilo que ela trouxe antes de cá chegar e depois de cá aterrar. Depois também já não cola tanto esse argumento, ao fim e ao cabo já são quase 9 anos, não é? E então, o Ministro da Saúde agora diz que os problemas que tem, nomeadamente a falta de médicos, é um problema que começou nos anos 80. Nos anos 80 é que foi um grande problema, porque não se começaram a formar os médicos que são precisos hoje. Por acaso foi apanhado tão em falso que eu ainda hoje lembrava, em Arruda dos Vinhos, onde reunimos a Comissão Permanente do Partido, uma inovação também, eu lembrava que este Ministro já foi Secretário de Estado da Saúde, nos tempos do Engenheiro Sócrates. Convém lembrar, porque nós temos de saber de onde é que vimos e o que é que fizemos. E ele, quando foi Secretário de Estado, e também foi deputado na Assembleia da República, e depois no Parlamento Europeu, mas ele, quando foi Secretário de Estado, ele disse ao país exatamente o contrário daquilo que diz agora. Em 2010, 2011, ele dizia que o problema da falta de médicos estava resolvido porque ia haver muito mais médicos a sair das faculdades nos anos seguintes. Aquilo que ele diz que, afinal, é culpa dos anos 80, em 2010, 2011, ele achava que estava resolvido. De facto, o homem tem um problema de saúde, salvo seja, mas é de memória. Não deixa de ser um problema de saúde, mas é uma saúde que, apesar de tudo, é seletiva no caso dele. Porque ele só não se lembra daquilo que não lhe interessa lembrar. Mas isto é para vocês verem o governo que nós temos. Parece que entraram há 8 dias, num outro lugar parece que entraram há 8 semanas, de vez em quando ainda vá lá, dizem que é 8 meses, mas não, são 8 anos a caminho do novo. Mais pessoas que fazem parte, muitas delas, a começar por estas que eu estou a falar, o António Costa, o Manuel Pizarro, pessoas que já estão no seu 3º ciclo de governação, não é só estarem agora há 8, para 9. Já estiveram quando o engenheiro Guterres foi Primeiro-Ministro 7 anos e já estiveram quando o engenheiro Sócrates foi Primeiro-Ministro 7 anos. Portanto, eles têm 8 mais 7, 15, mais 7, 22. Esta gente já governou Portugal 22 anos. Eles queixam-se de falta de tempo para apresentar resultados. Eu acho que as pessoas às vezes perdem a noção do ridículo. Perdem a noção do ridículo. Portanto, caras e caros companheiros, de facto, nós temos de denunciar isto. Nós temos de denunciar que a situação a que chegamos hoje, nos mais variados níveis, na educação, na habitação, na saúde, mas também já na segurança em muitos aspectos, na justiça, na agricultura. Hoje não há política agrícola em Portugal, aliás, nem há sequer respeito pela tutela da agricultura. Há muitas áreas de atividade, nos transportes, os transportes é outra. O ministro que encerrou o debate do orçamento em nome do governo foi o ministro das infraestruturas. Quem o ouvisse falar, também parece que chegou lá há 8 dias. Está lá desde a primeira hora. E foi, aliás, um daqueles que entrou euforicamente com o engenheiro Sócrates na altura do seu governo. Foi apresentar o elenco das obras que se propõe realizar agora nos próximos tempos, exatamente igual àquele que o seu antecessor, Pedro Nuno Santos, já tinha apresentado. Com a mesma pompa e com a mesma circunstância, só sem PowerPoint. O resto foi tudo igual. E o Pedro Nuno Santos, por si, também já tinha apresentado aquilo que o anterior ministro, Pedro Marques, antes de ir para a Europa, também já tinha apresentado. Esta gente pensa que nos anda a enganar assim com esta facilidade. Tudo, aqueles ICs todos, ele foi para o Orçamento de Estado, vejam bem, a falar de variantes, as estradas nacionais. As variantes às estradas nacionais, os ICs, os IPs, a ferrovia, a linha do Oeste, claro, e outras que tal, sempre sucessivamente nos discursos, mas depois na prática zero. E por isso é que nós estamos de facto mais pobres, nós não estamos só mais pobres economicamente, porque estamos na cauda da Europa, onde infelizmente para onde nos mandaram, nós estamos mais pobres. Porque nos últimos anos nós tivemos uma falta de investimento completa. Nos últimos anos em que pagámos sucessivamente mais impostos, nós pessoas, nós famílias, nós instituições, nós empresas, pagámos impostos como nunca e tivemos como retorno disso o pior ciclo da falta de investimento público de que há memória. De tal maneira que agora o PRR, que devia ser para alavancar a reforma e a retoma de uma economia puxante,
para os próximos anos, para as próximas décadas, como está a acontecer em todos os países da Europa, em Portugal está a ser utilizado como um orçamento retificativo para pagar o investimento público que não foi feito nos últimos 8 anos. É para isso que está a ser feito. Portanto, nós estamos mais pobres por isso. Até por isso. O país está condenado num futuro próximo, infelizmente, mais uma sina que nos calha sempre, não é? Que é levarmos com as consequências da má governação do PS. Já agora também só aqui um parênteses. Nestes 50 anos de democracia, que estamos quase a evocar e a festejar, há também uma característica que é essa sim, é mesmo a régua esquadra. Aquilo não falha. Não falha. Sempre que o PS entrou no governo, teve um país melhor do que aquele que entregou no fim. Sempre que o PS entrou no governo, encontrou um país pior do que o melhor que entregou no fim. Isso é a régua esquadra. Está demonstrado por factos. Todos os governos do PSD deixaram o país melhor do que aquele que encontraram. Todos os governos do PS deixaram o país pior do que aquele que encontraram. E, portanto, este empobrecimento, que no caso agora do PRR vai ser mais uma oportunidade perdida, porque o país não está a discutir isto. Nós temos uma Europa com 27 Estados-membros, onde 26 estão a investir o dinheiro do PRR, que é igual para todos. É o único instrumento de financiamento que é igual para todos, tanto vale para alemão, como para francês, como para italiano, como para holandês, como para português. Todos os outros 26 estão a aproveitar o dinheiro da União Europeia, o dinheiro extraordinário, pós-pandemia, para revitalizarem o seu tecido económico. Para quê? Para serem mais competitivos, mais produtivos, mais pujantes no médio prazo. Nós estamos a aproveitar esse dinheiro para fazer aquilo que o Estado meteu na gaveta com o Ministro Centeno e depois com o Ministro Medina, para ter as famosas contas certas. O que é que vai acontecer daqui a 3 ou 4 ou 5 anos? Os 26 Estados, que não Portugal, estão a usufruir do retorno do investimento que fizeram nas suas economias. O Estado português até pode usufruir alguma coisa das obras públicas que foram feitas, mas vai ter a sua economia mais debilitada no comparativo com aqueles que são os nossos parceiros do mesmo mercado e do mesmo espaço e bloco comercial e económico. Portanto, caras e caros amigos, nós temos que fazer pela vida. E fazer pela vida é trabalhar. É falar com as pessoas, esclarecê-las. É dizer-lhes que o rei vai nu, vai mesmo nu. Nós temos um país que paga mais impostos. Nós temos um país onde os serviços públicos estão mesmo a colapsar e não vale a pena vir enganar-nos, como andam a fazer agora, com esta questão de fazer ou não fazer acordo com os médicos. Eu desejo mesmo que o acordo seja feito, mas esqueçam. Não é isso que vai resolver o problema da saúde de um dia para o outro. Antes fosse. Porque se nós estivéssemos só dependentes disso, oh meu Deus, então é dar já tudo aos médicos. Mas não é. E o governo sabe que não é. E depois temos, enfim, aquela característica mais socialista, essa é mesmo também, da idiosincrasia do PS, que é utilizar o dinheiro dos contribuintes para desbaratar. Fizeram isso na TAP. A TAP é o processo que nós sabemos, não é? 3.200 milhões de euros, uma coisa inacreditável. Em 2015 tinha um processo de privatização, inverteram-no, injetaram lá 3.200 milhões e agora voltaram ao processo de privatização igual ao 2015. Não vale a pena, o resto é conversa, o processo é o mesmo. É, na essência, o mesmo. Eles vão depois dar uns detalhes diferentes, para dizer que são diferentes, que não copiaram, mas o processo é mais ou menos o mesmo. E agora, o exemplo mais recente é a sexta, que é de ontem. Ontem, aparentemente, para o governo, foi um dia feliz. Foi um dia feliz porque o Estado português meteu 400 milhões de euros numa empresa, para salvar a empresa, enfim, de um problema de compliance interno que ela tinha um acionista que não estava apto a dar credibilidade à empresa para ela recorrer a financiamento na banca. Foi basicamente isso que aconteceu. Em vez de se ter estimulado que essa acionista saísse e entrasse outro, numa empresa que tem viabilidade, é assim que acontece. Não, o Estado comprou, ficou dono daquela participação, injetou 400 milhões de euros, vendeu agora por 15 milhões e diz que é uma felicidade. Felicidade de quem? Os portugueses é que não é. Mas o dinheiro que nós estamos a injetar naquela empresa é mais do que aquilo que precisávamos, por exemplo, para pagar a recuperação integral do tempo de serviço dos professores e, por via disso, termos estabilidade na escola pública e, por via disso, assegurarmos a atratividade à carreira do professor e do docente e, por via disso, poder garantir que nos próximos anos vamos conseguir ter os 35 mil professores que até 2030 o sistema vai necessitar, o sistema público de educação. Vejam bem até onde vai enfim, a filosofia
de governo do Partido Socialista. E vejam bem como é que, apesar disso tudo, nós precisamos de trabalhar muito para convencer os portugueses, porque a sociedade portuguesa está capturada por aquilo que é uma gestão absolutamente direcionada do Partido Socialista para tentar não perder determinados segmentos eleitorais que lhe garantem, pelo menos no pensamento, eles pensam que lhes garantem a perpetuação no governo. E por isso, caros e caros amigos, caros presidentes, que esta sede vos inspire para discutir estes e outros assuntos, que esta sede se abra para que os militantes possam participar e sentir-se integrados na nossa vida interna, e que esta sede se abra para acolher novos militantes e pessoas que, não sendo militantes, nos procuram para resolver os seus problemas. Porque é assim que nós vamos reconquistar Portugal. E só reconquistando Portugal é que nós vamos corrigir estes erros de governação. Porque eu termino dizendo-vos, é muito importante termos razão. É mesmo muito importante. E nós fazemos questão por argumentar. Não vimos aqui só mandar palpites, né? Somos daqueles que fazem aquele teatro todo, sempre a falar mal de tudo, e a mandar bocas para a fotografia, para ficar na capa do jornal, no título do telejornal. É preciso comunicar, mas é preciso explicar, argumentar. E nós somos desses. Mas, meus amigos, não basta ter razão. Porque ter razão e perder eleições é inconsequente. É uma razão que, pronto, fica para nós, e vamos todos contentes para casa, e o país continua a afundar-se. Não, nós temos razão, e temos de mostrar às pessoas que temos razão. E elas têm de reconhecer a nossa razão para nos poderem confiar o seu voto e a possibilidade de transformarmos a vida das pessoas, a vida do país. É isto que eu pretendo hoje aqui transmitir-vos, neste momento simbólico, que nos inspiremos todos para contribuir para esse desígnio. Não vamos pensar sempre todos da mesma maneira. É a vida, isto é o PSD. Eu sei que há uns partidos que estão sempre a abanar a democracia e que nos estão sempre a apontar que nós não somos democratas e que temos falhas aqui e falhas acolá. Nesses partidos, toda a gente desde 25 de Abril votou sempre da mesma maneira. Nesses partidos, alguns deles ainda gerem aqui câmaras aqui perto. Nesses partidos, sempre que é preciso escolher pessoas, vota-se de braço no ar, que é para haver uma liberdade total, para se poder fazer essas escolhas com todos os critérios de salvaguarda do fundamento mais livre da nossa opinião. Esses partidos é que se autoproclamam como democratas. Mas não, nós no PSD vivemos democraticamente. Portanto, nós não pensamos todos da mesma maneira. Eu não venho aqui com a pretensão de pensarmos todos da mesma maneira. Vocês não são obrigados, aliás, nem é desejável que se identifiquem 100% com aquilo que eu digo, com aquilo que eu faço. E acho muito bem que tenham um espírito crítico, como aliás vários dos que aqui estão me manifestam muitas vezes, e eu gosto que seja assim. Porque essa é uma riqueza. É a riqueza da discussão, é a riqueza da construção de melhores decisões e de melhores soluções. Muito obrigado a todos. Vamos ao trabalho. Temos umas eleições europeias à porta já para ganhar. Temos umas eleições autárquicas para preparar e também para ganhar. E temos o grande desafio para o qual estamos aqui, que é governar o país. E, portanto, conto convosco e, já sabem, continuarão a contar comigo nos próximos anos para levar o PSD ao governo. É mesmo para levar o PSD ao governo. E é para governar, retirando às pessoas, nomeadamente aos mais jovens, que estão aqui muitos, a ideia de que o PSD só governa para arrumar a casa e só governa para cortar coisas, para corrigir situações anómalas. Não, nós governamos para transformar. Nós governamos para melhorar a condição de vida das pessoas. É para isso que nós existimos e é por isso que aqui mais uma vez nos encontramos. Bom trabalho e contem connosco. Obrigado.